Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Oi, eu sou Adriana Pena. E eu sou Adriana Schelliga, e você está hoje de novo aqui conosco no Dri ao quadrado. E hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial sobre cuidados paliativos. Então, definido pela OMS como ações que consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de um paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Então, essa é a definição de cuidados paliativos da OMS. E a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos com a Ana Cristina Schwaire. Ana, fala um pouquinho de você aí para a gente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina, como a Adri já falou. Eu sou médica hematologista também, como as duas Dris, mas eu tenho uma formação também de cuidados paliativos pela Casa do Cuidar. Eu trabalho no SUS e trabalho em serviço privado também, então a gente tem essas duas experiências e vamos falar um pouquinho desse assunto que hoje em dia tem crescido, mas que eu acho que ainda é um tabuzinho, né? A gente tem um tabu com o cuidado paliativo e a gente precisa desmistificar o cuidado paliativo. Isso aí. Acho Muito que é bem. o mais importante, né, desse Sim. podcast hoje, é a gente tentar dar uma desmistificada nisso aí. Isso. Cuidado... Até porque o cuidado paliativo não significa fim de vida, né? Acho que há uma confusão do próprio paciente e da população geral do que é cuidado paliativo. É isso que eu ia te perguntar, Ana. Você acha que essa definição do OMS faz jus ao que é o cuidado paliativo mesmo, hoje em dia? O que eu acho? Essa é uma definição, exatamente, uma definição teórica. Tá? O que acontece na prática, eu acho que ainda a gente tem muito a ser batalhado para atingir essa definição. O que eu acho é que, como a Adriana Schelliga falou, a gente tem muito preconceito entre familiares, entre pacientes e entre profissionais de saúde, eu ouso dizer. E a gente, sim, a ideia ainda do cuidado paliativo não tem mais nada para fazer, é o fim de vida. Mas a gente tem muito para fazer, né? A Cicely Saunders falava isso já em 1940. Não, a gente tem muito para fazer, tá? Então, a gente não pode... O cuidado paliativo, a gente precisa entender que ele precisa começar no diagnóstico do paciente. É essa visão que a gente precisa ter, é a visão de que a gente vai oferecer um cuidado mais abrangente desse paciente com manejo de sintoma, um manejo de sintoma melhor para esse paciente. Aí ele vai ter, sim, qualidade de vida, ele vai ter, sim, uma melhora da depressão, vai ter melhora de ansiedade, a gente vai acolher família, a ideia é que tenha o acolhimento da família, do paciente, que a gente veja, que a gente escute esse paciente. Isso é uma coisa importante que a gente precisa aprender a escutar. Em que eu acho que a gente não tem muito essa... A gente não tem esse hábito. A gente tem o hábito de... vou pensar nele, ele tem um linfoma, o tratamento é assim, o risco é esse, e é ponto final, vamos lá, o senhor tem que fazer isso aqui, né? Mas a gente não sabe quais são as preferências, se ele realmente quer isso, o que ele quer, o que ele pensa da vida, o que aflige naquele momento esse paciente, se ficar internado para ele é o caos ou não. Então, acho que a gente precisa começar a entender o nosso paciente primeiro. Eu acho bem interessante isso que você falou em relação a isso estar dentro do cuidado paliativo, né? Porque fica aquela ideia mesmo de que o cuidado paliativo a gente só vai fazer a hora que acabou, né? Então, para esse paciente, eu não tenho uma opção de tratamento, então eu vou instituir o cuidado paliativo. O que eu acho que, na verdade, absolutamente não é isso, né? Eu tive uma paciente recente que não está em cuidado paliativo, até poderia dizer que é cuidado paliativo, porque ela tem uma doença incurável, né? Ela tem uma leucemia linfocítica crônica, que é uma doença incurável, a gente tem controle, né? Mas até hoje, assim, a não ser em casos muito raros e extremos, a gente pode curar. E eu tive que ouvi-la em relação a eu não quero estar em hospital, eu não quero estar em clínica, eu não quero infusão, eu não quero nada.
se você tem um comprimido para me dar, é esse aí que eu quero tomar. E aí isso, tá vendo como isso é cuidado paliativo também, né? Mas não é um cuidado de fim de vida. Eu queria dar reportar uma coisa interessante que a gente fez na clínica. Eu trabalhei 22 anos no INCA, e no INCA a gente tinha uma unidade de cuidados paliativos, que mudou de nome ao longo do tempo, né? E havia uma preocupação nossa em relação justamente à questão do diagnóstico e da maneira com que a gente fazia o encaminhamento para esse paciente para o cuidado paliativo, porque havia uma quebra da relação do médico, que era o médico assistente, porque fisicamente o local onde o paciente atendia era distante. Então, ele deixava de fazer acompanhamento pela forma em que o doente era encaminhado. Ele ia para o cuidado paliativo e deixava de fazer o tratamento oncológico naquela unidade. Então, isso era muito ruim. A gente sentia que essa quebra de relação pelo afastamento físico. Então, essa é uma experiência que eu tive no SUS. Na clínica privada, só para dar um exemplo do que a Adriana estava falando, a gente mudou um pouco o nome. A gente tem uma linha de cuidado. Então, é uma forma, talvez, de aceitar que o doente seja cuidado desde o início por uma equipe multidisciplinar, numa linha de cuidado paralela à terapia oncológica, seja ela hematológica ou de tumor sólido na clínica, né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, talvez o nome linha de cuidado possa ter ajudado a aceitação pela equipe médica, que isso também é uma coisa importante, como a Adriana salientou, que o médico tem um pouco de preconceito também, e pela a família, que, como a Ana falou, precisa ser acolhida naquele momento, né? Às vezes no momento do diagnóstico, para que o tratamento seja conduzido de uma forma eficaz. E aí, Ana, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai linkar bem com isso que a Adri falou, e aí você já responde de uma vez isso que ela falou e essa pergunta, né? O cuidado paliativo é uma fase da doença ou é um diagnóstico? Isso eu acho que é uma coisa que os pacientes perguntam muito, assim, é uma fase do meu tratamento, é uma fase da minha doença, né? Não acho que seja uma fase e nem um diagnóstico, né, gente? A gente sabe que não. A gente é um maior cuidado, vamos dizer assim. É um cuidar. O cuidado paliativo é só um cuidar. E eu acho que a Adriana tem razão, a Adriana Schelliger, quando fala do nome, porque o nome paliativo vem embutido, né, com terminalidade. Eu acho que, às vezes, mudar o nome, tem muitos serviços que mudam o nome e que a coisa anda. E que, não, mudou o nome, vai melhor. Porque eu não posso dizer para um paciente que isso é a ideia que a gente consiga mostrar para ele que isso faz parte do tratamento dele, né? Não é um diagnóstico, não é uma coisa nova, isso faz parte do cuidado oncológico que o senhor vai ter, cuidado paliativo, ou a linha de cuidado, ou cuidado de suporte, enfim. Né? É uma visão maior do cuidado da sua doença. E eu acho que, quando a Adriana falou da ruptura, isso é uma coisa importante também para o paciente, né, gente? Da gente falar, olha, agora vai encaminhar para o cuidado paliativo e você não vai mais me ver, você vai tratar com uma outra equipe num outro lugar. Isso o paciente sente, né? Porque a gente tem um atendimento longitudinal, a gente tem um acompanhamento longitudinal e as doenças, pelo menos, principalmente nas doenças hematológicas, nas oncológicas, ou seja, nas doenças crônicas, os pacientes casam com a gente, né? Sim. A gente casa com o paciente, mais ou menos isso. Eu sempre falo, casou comigo. E com a família, né? Exatamente, com a família. Exatamente. Não, e às vezes até com um cuidador, né? A gente está falando da família, mas às vezes é um cuidador que não é família, né? Isso, não é família. E às vezes e isso não quer dizer que não seja um bom cuidador, inclusive, né? O cuidador, inclusive, que às vezes não é família, é um bom cuidador e é o elegível pelo paciente, enfim. Então, eu acho que é isso. A gente talvez mudar o nome seja um bom propósito, seja uma boa alternativa, sim,
e dá certo, como você mesmo tem a experiência de ter dado certo, até para os profissionais, acho que fica bom, porque agora é só paliativo. Como a Adriana falou hoje de manhã, a gente teve uma aula, os residentes, às vezes, né, falam, mas é cuidado paliativo, então, não vamos fazer mais nada, então, e agora? Mas o que a gente vai fazer? Não, a gente vai continuar fazendo, e a gente vai continuar acompanhando esse paciente, mas se tiver uma equipe multidisciplinar que ajude, é muito melhor, né, gente? Claro que você precisa, é que a gente sempre fala, o médico não dá para fazer tudo, só a gente não dá conta de fazer. E dentro dessa ideia do residente, né, eu e a Ana, a gente passou por uma experiência lá no Santa Marcelina com um residente que chegou para atender o ambulatório e falou assim, eu quero atender um paciente que vai fazer tratamento. Eu não quero ficar vendo esses pacientes que estão em cuidado paliativo. Eu falei para ela, oi? Como? Falei, escuta, isso aqui é paciente igual. Aí sabe o que eu falei para ela? Eu nem falei isso. Eu falei assim, olha só, tem essa aqui, ó, que está tratando, está aqui na manutenção e tal, da quimioterapia, mas você vai atender esse aqui mesmo que está em paliativo, vai lá. Exatamente. Porque é isso, assim, o preconceito é tanto que o residente não quer nem ver aquele paciente. E eu acho que tem mais uma coisa que a gente tem conversado bastante, eu e a Ana, porque, enfim, a gente faz esse trabalho bastante lá no ambulatório, que não é só um preconceito em relação a eu não quero ver porque eu tenho preconceito, porque ninguém está fazendo nada. Existe uma dificuldade de lidar com a própria dor do médico. Então, o médico tem uma dor, ele tem uma história dele, ele tem um passado, ele viveu, ele tem traumas que ele viveu, né? E, às vezes, lidar com o fato de que eu não sou invencível, né? Eu não posso curar todo mundo, é difícil. Porque o que você aprendeu na faculdade é curar, e quando deveria ser cuidar. Sim, claro. Isso. E eu acho que, só interrompendo, Ana, rapidinho, uma coisa que é muito importante, que eu percebo, eu também fui coordenadora da residência de oncologia, na época que eu estava no INCA, e eu percebia essa onipotência em relação ao cuidado, que faz com que leve o paciente ao cuidado paliativo muito tardiamente, seja a analgesia, que a gente sabe que 100% dos pacientes vai ter dor em algum momento da sua doença. Isso. E a maioria dos médicos não conhece a fundo a analgesia plena. Só que a gente sabe que tem... que sabe. Não, acha que sabe, como você falou. Ou seja, a analgesia ela tem várias formas de ser feitas, venosa, subcutânea, intramuscular, oral, PET. Hoje percutânea. Então... Tem uma enorme quantidade. A própria quimioterapia e radioterapia são analgésicas, não é? E aí, eventualmente, o médico cuidador daquele paciente tem essa questão de que vai cuidar do todo. E o doente tem enjoo, tem náusea, tem vômito, tem prisão de ventre, com muita frequência, a gente sabe, tem toxicidade oral, tem tudo isso. Isso faz parte do cuidado de um todo, né? Que às vezes o médico não consegue lidar. E o encaminhamento para o cuidado, seja de suporte ou paliativo, ou o nome que se dê, tardiamente, você perde a chance de até fazer uma conexão com o paciente, com o familiar, para adesão ao tratamento. A gente sabe disso, não é? É isso. Falou tudo, é isso mesmo. A gente perde a conexão, o paciente fica e o paciente perde qualidade de vida, porque nesse tempo todo ele está sofrendo, e a gente não deu conta do sofrimento dele, e a gente perdeu, e está insatisfeito, né? Ele está insatisfeito, né? Não pode ser que ele esteja super ótimo. E eu acho que tem mais uma coisa aí que você falou, que não é por maldade, não é que o médico faz isso porque eu quero que seja assim, não é isso, ele não sabe, eu acho que ele não sabe, é ignorância mesmo, é de não saber e de levar isso desde a faculdade consigo, e como a Adriana falou, não ter, eu digo até, assim, não está bem resolvido com a morte, não está bem resolvido com tudo isso, né? Com aceitar que isso faz parte da nossa vida, na aceitação. Depende das experiências que você teve, como a Adriana falou, tudo isso influencia, gente. E eu chego a dizer que eu acho que as pessoas têm medo, né? Não sabem
tem medo, mas é difícil admitir, né? É difícil que você lá na fase que vai, eu sou médico, eu tenho que dar conta daqui, é difícil você admitir que você não vai conseguir dar conta desse recado todo. Eu acho que também tem isso. Mas eu concordo com você, a gente acaba encaminhando tardiamente esse paciente, perde a oportunidade dele estar muito melhor e dele ter adesão melhor ao tratamento, gente. Totalmente isso, concordo totalmente. Os Eu pacientes me são lembro, aderentes. vou dar um exemplo que eu tive, foi uma experiência interessante. Eu tinha um paciente que tinha foram 2 pacientes na época da residência, os residentes na enfermaria, o paciente tinha um catéter totalmente implantado. A gente sabe que, eventualmente, isso melhora imensamente a qualidade de vida do paciente, que por muitas vezes vai precisar de uma terapia venosa prolongada, muitas vezes do paciente com doença avançada ou metastática ou doença incurável, o acesso venoso é ruim. Então, seja um porte para uma terapia venosa, ou até um OMAIA, no caso dos nossos doentes hematológicos. Eu tinha residentes no R3 que não sabia funcionar. Eu falava assim, como não sabe funcionar? Isso eu era na residência da Onco, tá? Porque eu sou oncologista e hematologista, e eu trabalhava na Onco. Não sabe funcionar? Vamos aprender. Isso. Não, assim, não vamos aprender, não sabe, e aí o não saber, de certa forma, o tira da obrigação de cuidar, né? Porque ele vai passar adiante essa tarefa, que é uma coisa que ele deveria ter aprendido, por mais que ele não vá seguir na sua terapia da clínica privada, ou que seja fazendo isso, mas ele precisa saber se o catéter incomoda, se tem infecção no túnel, são várias coisas que são do aprendizado. Aí eu estou dizendo, esse seu residente vai acabar largando a hematologia. Olha, é possível, Espero porque, que não. gente, eu também espero que não, mas ó, é isso, a gente tem que aprender. Eu só, no cuidado paliativo, eu tive que aprender a fazer hipodermóclise. Eu, médica, não, vamos aprender, claro, eu preciso saber como faz, até porque se eu vou cuidar, se eu vou indicar, eu preciso saber como faz. A gente precisa saber, gente, né? É isso. Não, e eu ia até falar assim, a gente precisa saber que esses dispositivos existem, que essas peculiaridades em relação a formas de oferecer a medicação para o paciente existem, porque a gente tem que poder discutir isso com o paciente, oferecer para ele, olha, existe essa possibilidade do senhor colocar um catéter, é uma cirurgia para colocar o catéter pequena, né, minimamente invasiva, mas mas o que isso vai, a longo prazo, trazer de benefício, né? Então, se a gente sabe todas essas linhas de cuidado, a gente é capaz de oferecer para o nosso paciente com uma explicação muito melhor do que se eu não sei o que é, eu não tenho ideia de como funciona, eu não sei se é para aquele paciente ou não, eu digo de qualquer jeito, o paciente fala, não, peraí, você está me falando que eu não vou fazer quimioterapia, mas você vai me colocar um catéter? Né? Ou então, eu estou fazendo uma quimioterapia oral, mas você quer me colocar um catéter? Por quê? Então, assim, eu acho que tem todas essas abordagens que a gente tem que ir aprendendo também, né? E eu sempre falo que eu aprendi muito com a Ana, né? A gente trabalha juntos há, sei lá, nem sei, 9, 10 anos. Mais ou menos, E que quando eu fiz residência, a Ana já trabalhava lá no Santa Marcelina, depois a gente continuou juntos no ambulatório. Mas não que eu seja depois de muito um mais tempo. velha. Não, você é mais Não tem nova nada, que eu. Eu é que demorei para não entrar sou na mais residência. velha. Mas, enfim. E aí eu acho que a gente tem que. Eu aprendi muito, então, com a Ana, essa parte do cuidado paliativo. E isso mudou a realidade dos nossos pacientes, né, Ana? Mudou, a gente tem falado muito sobre isso, assim, tem algumas aulas que a gente deu juntas, né, Ana, de cuidados paliativos recentemente, e a gente sempre dá esse exemplo, assim. No nosso ambulatório, que é SUS, né, que então a gente tem uma dificuldade de sair da nossa consulta e ter assistência outra, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu quero que a Ana fale bastante sobre isso. A gente viu a qualidade de vida dos pacientes assim melhorar absurdo, os pacientes viverem mais tempo. Isso mesmo. Então, Ana, eu estarem queria que mais você falasse um pouco para a tranquilos, gente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a multidisciplinaridade, né, dentro do cuidado paliativo. Assim. Então, o que é essa multidisciplinaridade ou multiprofissional, ou cuidado multiprofissional, né?
Pois é, o multiprofissional vem porque a gente tem essa demanda, o ser humano tem uma demanda que é muito grande. A gente tem demanda espiritual, tem demanda emocional, tem demanda social, a gente tem demanda física, a gente tem demanda de todos os jeitos. E a gente médico tem uma maneira de ver isso, e a gente sim é ótimo em tratar o físico, eu acho que a gente é bom, sim, e acho que a gente tem que ser bom, enfim, mas a gente nem sempre sabe tudo. E a gente precisa ter outros profissionais são importantes, como vocês já disseram. Tem muitas vezes que eu não sei cuidar da angústia desse paciente. Às vezes é uma angústia tão intensa que eu não sei abordar, a gente não tem como abordar. Então, eu preciso de um psicólogo, eu preciso da assistente social que vai atrás de ver, olha, esse paciente precisa de uma ajuda, esse paciente precisa se locomover de avião, paciente terminal que precisa se locomover, o paciente que tem um problema grave, está acamado, mas ele precisa se locomover. Esse é um papel importante da assistente social. Eu já vi assistentes sociais, não, arrumar, e você tem uma série de programas que a assistente social faz, inclusive com essa parte de voo ou de outras coisas, né, gente? Até o que a gente faz no SUS o tempo todo, de coisa de ônibus, né? Cadeira de roda. Cadeira de roda, gente. Cadeira higiênica, Isso, fralda. Exatamente. E só que a equipe precisa estar entrosada, né? Uma coisa importante é que a equipe precisa estar entrosada, a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa se conversar. Em reunião familiar, é importante que a gente faça reunião familiar, que essa equipe esteja nas reuniões familiares e que esteja inteirado. Nem sempre é o médico que conduz, não necessariamente é o médico. Então, a gente tem o enfermeiro, que às vezes está mais próximo, ele pode conduzir. Né? A gente tem um enfermeiro do cuidado paliativo, da equipe lá da Ana Cláudia Quintana. Gente, o cara é fantástico. Então, assim, não precisa de mais ninguém. Ele faz a condução das conversas, porque, sim, é quem tem mais traquejo para isso, né? Não necessariamente o médico, mas é importante, sim, que exista multidisciplinaridade, porque o paciente demanda isso, o ser humano demanda isso, o ser humano não é só a doença que ele tem, não é só linfoma, leucemia, enfim, qualquer outra coisa. O ser humano é um ser humano, né? Então, essa visão... Eu não gosto muito dessa palavra, vamos fazer a visão holística, mas é mais ou menos isso mesmo. Parece né? meio fantasiosa, né? Holístico virou um negócio parece assim, fantasioso. Parece meio bruxaria, né? Isso, mas não é. Isso, não é. A gente tem que ter a visão da pessoa como um todo, né? Atrás da Às vezes, o próprio paciente nos surpreende, né? Quando a gente tem, às vezes, um doente mais grave, num programa mesmo de fim de vida, e que alerta o médico, ou quer saber mais, porque ele tem um seguro de vida, ou porque ele tem que ter o dinheiro que ele está afastado, a questão de como fica a remuneração, o cuidado como vai ficar os filhos pequenos. Às vezes o paciente mesmo te alerta e você se surpreende, que é uma determinada questão que você não lembrou e que é uma demanda do paciente, como você falou, né? Por exemplo, uma coisa que eu observo nas famílias com muita frequência, você pode até me corrigir, é com muita frequência a família se preocupa muito se o doente está comendo ou não. Né? Às vezes o doente tem dificuldade de se alimentar, ou porque ele está com mucosite, ou porque ele tem anorexia mesmo associada à doença, ou seja, perda do apetite, não tem vontade de comer. Mas a gente, às vezes, vê uma gastrostomia, quando bem indicada, vai poder alimentar o doente, vai poder hidratar o doente, vai poder dar sopa para o doente. Então, assim, isso também é uma coisa importante, porque o médico tem que saber também a limitação que ele tem de dizer para a família, eventualmente, por exemplo, ele não precisa se alimentar. A gente sabe que tem doente que não vai se alimentar, mas isso é uma preocupação legítima da família, às vezes do paciente. Então, são pequenos detalhes
que às vezes passam despercebido do médico, que não dá atenção a essa questão da multidisciplinaridade. Mucosite, o odonto que está junto do médico, né? Hoje a gente tem odonto direto participando Sim, com laser terapia, né? Enfim. E essa questão de, por exemplo, a questão da alimentação exclusivamente, eu também vejo muito isso. É uma preocupação muito grande da família. E principalmente quando os pacientes estão em processo ativo de morte, porque Sim. é nessa fase, inclusive, que eles não vão comer mesmo, porque Sim. o organismo já está mais rebaixado e tudo mais. Mas fica aquilo, ele vai morrer, porque ele vai morrer de fome. Eu vou matar meu pai, porque ele não vai comer. E realmente, nesse momento, a gente tem que orientar que ele não vai precisar da alimentação. A gente teve um paciente agora, terminal mesmo, um linfoma já super idoso, com 1 milhão de comorbidades, e que a quimio foi péssima. Enfim, ele começou a piorar, claro, e ele decaiu de uma maneira abrupta, e a gente internou para fazer, ele fez um derrame pleural gigante, um paciente já em cuidado paliativo, inclusive aí, nesse momento, em cuidado paliativo exclusivo, mas a gente fez uma punção de alívio, porque o paciente ficou bem depois da punção de alívio, ele estava totalmente dispineico. Então, isso é uma coisa também importante, era um assunto, mas eu acabei puxando esse, que não quer dizer o paciente em fase terminal, não quer dizer que a gente não possa fazer um procedimento um pouco mais invasivo, mas que vai oferecer alívio para ele. Sim, claro. Então, a gente fez, ele ficou bem mais uma semana inteira, bem, porque a gente fez aquela punção. E aí a gente discutiu com a família, porque a filha teve essa queixa, mas ele não está comendo nada. E agora, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, ele não vai mais comer agora, ele não está mais acordando, ele está com dificuldade para acordar, ele está mais sonolento, o organismo não precisa, né? O organismo não precisa, a gente sabe disso, mas a gente tem que deixar isso claro para eles. Eu acho que é isso que você está falando, uma boa relação da equipe com o familiar, que vai estar mais presente no fim da vida, né? Porque às vezes a gente vê aquele paciente que passa a terapia inteira vindo sozinho, porque a esposa está trabalhando, ou porque o filho está no colégio, e ele vai sozinho. Isso a gente sabe disso, né? Isso tanto no SUS quanto na clínica privada. Sim. Mas vai chegando um momento que a situação vai ficando mais crítica e aí a família precisa estar presente. Então, às vezes, a família é confrontada com aquela realidade, mas no final. Então, se aquela relação é de confiança com a equipe, você consegue até ouvir um doente agradecer, um familiar agradecer, como o familiar faleceu de forma indolor, estava controlada a dor. Então, às vezes é grato pela forma com que você conduziu até o fim, né? A finitude ela é um fato e às vezes a aceitação é muito complexa, mas depende justamente. Eu acho que a boa relação e uma boa explicação da situação é que vai ajudar a gente ter um bom fim da vida daquele doente, né? Porque a gente participa, como você falou, no casamento, você participa, você sofre junto a cada perda. Isso, o profissional sofre. Eu queria só que você falasse assim, em poucas palavras, para a gente não se estender demais, assim, mas em poucas palavras, assim, qual que é a diferença, então, quando a gente fala do paciente que é terminal, do paciente que está no processo ativo de morte e o paciente que está num cuidado paliativo, né? Quais são essas, enfim, se essas são as diferenças ou se tem outras nomenclaturas, que como a gente tem muita gente que ouve o podcast que não é médico, não é da área da saúde, para ficar claro, assim, que eu acho que isso também faz com que a gente desmistifique o paliativo, sabe? A gente entender essas fases, né? Entender. Eu acho que, primeiro, cuidado paliativo é o cuidado para todo paciente que tem um diagnóstico que ameaça a vida. E isso independe se a doença tem cura ou não, tá? Então, cuidado paliativo é uma abrangência do cuidado, é você olhar melhor para esse paciente e ter uma comunicação, ter um acompanhamento social, acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual desse paciente. Isso é cuidado paliativo, isso deve ser iniciado desde o início do diagnóstico. A gente não usa mais, na verdade, a gente está falando de interminalidade, mas a gente nem usa mais
o termo terminal. A gente não usa mais esse termo terminal, a gente usa o paciente que não tem possibilidade de terapêutica curativa, tá? A gente não usa mais terminal, e esse paciente, sim, que não tem mais possibilidade de terapia curativa, ele vai manter o cuidado paliativo. O que acontece é que é um desmame do cuidado modificador de doença e um aumento do cuidado paliativo, né? Que a gente acaba fazendo depois o cuidado paliativo exclusivo, que é só o controle e o manejo dos sintomas, né? E das demandas do paciente, não mais a tentativa de curar a doença que ele tem. E, por último, o paciente que está em fase ativa de morte é o paciente que realmente vai morrer em poucas semanas ou poucos meses, mas geralmente poucas semanas. É o paciente que já está numa fase mais avançada da doença mesmo. Esse paciente já está ou internado ou não internado, mas que está realmente próximo da morte. E aí são pacientes mais frágeis, pacientes que já tiveram várias internações no último semestre, são os pacientes que não têm resposta mais a tratamentos curativos, nenhuma resposta, mas que já estão com atividade pior, né? Então, atividade funcional, atividade cognitiva, esses pacientes são os pacientes que a gente chama de fase ativa de morte. Tá? E que você pode acompanhar, ele pode estar internado ou não, pode estar domiciliar, a gente consegue fazer o tratamento domiciliar. Acho que é legal só falar que o tratamento paliativo pode ser ambulatorial, hospitalar, domiciliar, tratamento em emergência e urgência. Tá? A gente tem essa abrangência, o cuidado paliativo pode estar em todos esses lugares. E nós médicos, oncologistas, enfim, o médico do paciente, o médico assistente direto do paciente, ele tem capacidade para fazer cuidado paliativo primário, que é o que a gente faz, que é controle de dor básica, que é a comunicação com esse paciente, é o que a Adriana falou, a gente já faz isso, a gente faz esse cuidado com esse paciente. É que ao longo da evolução da doença, ao longo de tudo, às vezes a demanda é muito maior, então você precisa da equipe para te ajudar. E depois você precisa de um cuidado paliativo mais intensivo, quando a doença se torna pior, quando o paciente não tem mesmo possibilidade de modificação daquela doença. Tá? E aí a gente abrange o cuidado paliativo. Ótimo, não, perfeito. E aí uma outra pergunta que eu acho que é importante também a gente dizer, e eu acho que é uma coisa que a gente vê muito, porque aqui hematologistas, oncologistas, a gente está acostumado com o cuidado paliativo. Mas aí eu quero entrar numa coisa importante, assim, o cuidado paliativo é só para o idoso e o cuidado paliativo é só para o paciente oncológico? Não, claro que não. Primeiro que o cuidado paliativo não é só para o idoso, todo um monte de paciente com câncer de mama, enfim, jovem, câncer de mama metastático, e que é jovem e que é cuidado, tem que ter cuidado paliativo. Então, independe da idade. Claro. Independe. Doenças crônicas, doenças neurológicas, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, doenças neurológicas crônicas, paciente com doença cardiológica importante, precisam de cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo não é exclusivo de doenças oncológicas, isso é uma coisa importante da gente frisar. Eu sempre fico pensando que se a gente tivesse uma cultura do cuidado paliativo, por exemplo, paciente diabético, né? Eu fico pensando nisso, assim. O paciente diabético é aquele paciente que tem um monte de demanda, porque ao longo da vida ele vai ter muitas complicações. E não só aquele diabético que ficou diabético mais tarde, mas talvez principalmente aquela criança diabética, né? Porque isso é uma doença que vai acompanhar ele o resto da vida. Ele vai ter múltiplas doenças relacionadas ao diabetes e que vão implicar na qualidade de vida, né? E aí eu fico pensando assim, quando a OMS coloca lá que ameaçam a vida, a gente não pensa, né? Diabetes ameaça a vida. Não, o paciente vai viver com diabetes, mas ameaça a vida. Mas ameaça. Né? Não, e então, é uma ameaça de vários órgãos. Exato, de todos os lados, longo, né? Sim. Eu tenho mania de falar para o paciente, olha, esse aqui que você tem vai ficar bem, mas o diabetes é uma doença grave. A gente precisa olhar isso, porque isso é uma doença grave. E sim, imagina se a gente tem esse olhar para o diabético.
Não é? É isso, a gente precisa desse olhar. O paciente com insuficiência renal, gente. Sim. Né? E muitos dos O pacientes de insuficiência pneumopata renal são crônico, diabéticos. DPOC. Exato, DPOC. Uhum. Imagina, todos esses pacientes são pacientes de cuidado paliativo. Sim. São pacientes elegíveis para cuidado paliativo. E que se a gente Totalmente. e que se a gente tivesse uma abordagem multidisciplinar para todas essas doenças que são doenças que não precisam necessariamente ser doenças crônicas também, né, Ana? Porque eu acho que tem isso também. A gente pensar cuidado paliativo é para quem tem uma doença, primeiro, incurável, que não é verdade, segundo, que vai ficar muito tempo. Então, assim, talvez se a gente tivesse um cuidado paliativo, por exemplo, num pós-operatório de uma coisa mais grave, né? Então, o paciente, sei lá, que fez uma cirurgia cardíaca, né? Ele não vai provavelmente ter essa doença pro resto da vida, mas se ele tiver uma abordagem multidisciplinar com foco no cuidado e na qualidade de vida, que por um lado é o cuidado paliativo, né? E aí a gente tirar esse tabu, né, do nome, a gente sempre fala, a Adriana falou perfeito, né? O tabu do nome é muito grande. Porque o que eu acho que isso, a recuperação dos pacientes é mais rápida. Pronto, você falou um paciente pós-operatório, vamos fazer a equipe multi para fazer a alimentação desse cara melhor, para ver qual foi a intercorrência que ele teve. Tá? Eu vou só citar um exemplo pessoal. Meu pai foi um paciente cardíaco que operou, fez 3 pontos de safena com 43 anos, com 37 anos. Nossa! E a vida dele mudou depois dessa cirurgia. Então, ele teve ele se fechou, ele entrou em depressão. Claro que eu era pequena, eu era criança, enfim, eu acabei vendo isso depois, de uma maneira, né, que você começa a enxergar e você, poxa, você sabe, é mesmo, meu pai se fechou, meu pai era deprimido. E aí, com os relatos da minha mãe, né? E é isso, se você tem um pós-operatório cardíaco de uma doença importante, com uma pessoa de 37 anos, que é jovem, né? Opa, vamos fazer um multidisciplinar? Será que esse paciente não teria uma recuperação melhor, né, um desfecho melhor, né? Um desfecho melhor, um sofrimento menor? Eu acho que o cuidado paliativo tem que estar atrelado, tem que estar relacionado com sofrimento. Eu acho que é mais correto se a gente atrelar o cuidado paliativo com sofrimento do que com doença crônica, ou com idade, ou com ameaça de vida, enfim. Eu só queria lembrar que só para finalizar da minha parte, que eu durante a coordenação da residência, eu perseguia muito a intenção que os médicos tinham, que é um oposto, que é a obstinação terapêutica. Isso. Então, muitas vezes o residente falava assim, mas vamos fazer uma nova linha porque ela só tem 25 anos. Veja bem, a idade, como você falou, não pode ser nem um ponto de corte para a obstinação terapêutica, tratar até o fim, como também não ser para a terapia paliativa. Se não fosse assim, criança não tinha terapia paliativa, né? Quantas crianças a gente sabe que, por tumores sólidos, a maioria das crianças que têm câncer são tumores sólidos e, eventualmente, são neurológicas e são com muitos problemas, eles vão entrar, eventualmente, em terapia paliativa. Então, obstinação terapêutica e terapia paliativa são opostos. A gente tem que saber dosar e entender que existem os dois. É a faixa cinzenta, né, gente? A gente não é 8 ou 80, né? Não é preto e branco. Exatamente. A vida tem outras nuances, né? A gente tem que lembrar disso. Nada demais o demais é ruim, o de pouco é ruim também. Eu sempre falo para os residentes, a Ana sabe disso, né? Que a gente tem que se importar o suficiente para dar o melhor tratamento para o paciente e não se importar o suficiente para dar o melhor tratamento para o paciente. Aí parece que é totalmente... Como assim? Porque a hora que a gente entra no envolvimento pessoal, a gente perde a capacidade de oferecer coisas que o paciente precisa. Né? E a hora que a gente tem um distanciamento completo, não estou nem aí, não quero nem saber, eu também deixo de ser capaz de ter empatia e compaixão. Claro. Né? Que são coisas essenciais no cuidado paliativo, que a gente pode depois trazer um outro podcast só para falar de empatia e compaixão, que eu acho que é super legal. Nossa, é super legal. Eu queria que você falasse rapidinho, Ana, porque a gente realmente já está assim, fora do nosso tempo aqui, porque senão o pessoal desliga e não ouve mais. Sobre morte, assim, como é difícil a gente falar de morrer, né?
A única certeza, essa coisa mais banal que tem, todo mundo fala isso, é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, né? Nasceu, vai morrer em algum momento. E como isso é um tabu dentro da gente da área médica, né? Muito difícil, às vezes, conversar sobre morte, né? E olhar para a cara de um familiar e de um paciente e dizer claramente, esta doença vai te matar. Isso, essa doença, nesse momento, vai te matar ou pode te levar à morte. Você já falou muita coisa, mas eu acho isso. Eu também concordo com você. Eu acho que muito é da nossa experiência, o que você já falou antes, muito é da nossa experiência, como a gente lida com isso. E a gente não é só na área médica, mas a gente está numa sociedade que não fala da morte. Ninguém fala de morrer. Né? Todo mundo tem medo. Ai, pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala que você vai morrer. Né? Então, a gente não fala dentro de casa. A gente não tem o hábito de falar na nossa casa. Né? Olha, e antigamente, acho que até... Porque hoje até isso não se faz, né? Ninguém não levava a criança... Não se leva a criança mais para velório, a criança não pode saber de nada o que aconteceu, o fulano morreu, mas ninguém pode saber. Então, acho que a gente tem isso é cultural, isso é cultural. E sim, a gente médico e profissional da saúde também tem, mas eu acho que muito do profissional da saúde exclusivamente é porque a gente tem essa, além de já ter culturalmente não falar em morte, não saber de morte, não querer falar em morte, a gente tem essa, não digo obstinação, mas a gente tem essa cultura de curar o paciente. Então, a gente fala pouco que esse paciente, a gente pode falhar, né? Esse paciente o tratamento pode falhar. Porque isso é uma realidade, isso está o tempo todo batendo na nossa cara. Né? Isso pode falhar a qualquer momento, esse paciente está sujeito, nós estamos sujeitos a morrer. É uma coisa que a gente precisa lidar. Eu acho que a cultura oriental lida melhor do que a gente ocidental com isso. Muito melhor. Eles têm uma maneira de lidar com isso melhor. Né? Eles falam mais sobre isso. A própria espiritualidade fala disso, então você tem que viver bem porque você vai morrer. Então, acho que a gente tem que começar a falar mais disso. A gente tem que começar a falar mais de morte. Não é uma coisa macabra. É uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Então, como que você quer morrer? Já que isso vai acontecer, você quer morrer bem, você quer morrer mal? Como que você quer que isso aconteça? Né? E aí, assim, eu faço uma pergunta aqui para quem está aqui, assim, quem já conversou com o seu parceiro de vida a respeito de como eu quero morrer, como eu quero que seja o final, né? Assim, eu tenho isso muito claro. O meu marido, que é o Silvio, ele sabe exatamente como eu quero morrer, o que eu quero do final da minha vida. Eu e meu marido também temos isso bem definido. Eu isso também, é muito também. A minha família sabe, minha mãe, eu já tive essa conversa, olha, e no começo, você sabe que engraçado, desde a faculdade isso, eu comecei a falar isso na minha família, dentro da minha família, olha, acho que a gente precisa conversar disso, né? E na primeira vez, essa reação da família, ai, mas por que você está falando isso? Eu falei, não, mas eu acho que é importante, a gente vai morrer mesmo, não é? Né? A gente tem que saber que a gente não vai viver para sempre. E ao longo do tempo, isso foi melhorando. Então, eu já sei também sobre a minha mãe, o que ela quer, meu marido já sabe. Então, a gente já teve, eu acho que é importante, a gente já teve essa conversa. E não é nada de absurdo, né? Não, ao contrário, né? Te traz paz de espírito, né? Te dá uma tranquilidade, né? Exato. Eu recomendo para todo mundo que está ouvindo esse podcast para pensar a respeito de o que você quer do final da sua vida, quem você quer. Para a gente tem filho pequeno, né? Se a gente não tiver aqui, quem vai cuidar? Exato. Isso é super, né? Assim, te dá uma tranquilidade. E a hora que acontecer alguma coisa, você está tranquilo. Eu acho que os nossos mais velhos, né? Eu lembro da tia do meu pai, assim, ela tinha um testamento dele talhado para quem ia cada coisa, e coisas pessoais, assim, não era só, ela tinha um copo do Dom Pedro, quando Dom Pedro passou na fazenda da avó dela, para quem ia o copo do Dom Pedro, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas, né, que eu acho que a gente tem que saber dizer, e que a gente não fala mais sobre morte mesmo. Mas o nosso tempo aqui é pequeno para falar sobre tudo isso, né, Adri? É muita coisa que se tem deixar, que falar, nós iríamos até amanhã. Mas lembrando a todos que esse vídeo vai ficar salvo no YouTube do Linfopedia. Vocês podem mandar suas perguntas diretas para o Instagram da hematologista Adriana Pena e Linfopedia Adriana Schelliger.
E a gente também pode deixar seu comentário aqui embaixo no canal do YouTube, que esse vídeo vai ter salvo. Ana, foi um prazer conversar com você hoje. Dri. Ai, prazer foi meu. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Com Adriana. certeza. São ótimas, eu Com amei. certeza a gente vai trazer a Ana de volta, né, Dri, para falar de outras Vamos. coisas dentro desse cuidado aí holístico do paciente. Isso aí. Isso, holístico. Obrigada, Ana. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Até a Até a próxima. próxima. Até.